Bom, nesse trabalho, nós vamos ver, além das diferenças entre a física clássica e a física quântica, qual é o objetivo de estudo da física e sua importância para os dias de hoje. Os integrantes desse trabalho são Caroline Andrade, Cláudio Gonçalves, Bianca Bidon, Gabriel Guedes, João Vitor, Igor Sugaroni, Melissa Gomes e Marcos Vinícius. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho de física. A palavra física vem do termo grego physike, que significa natureza, e se relaciona muito com a palavra episteme, que significa conhecimento, ciência, assim sendo definida como a ciência que estuda a natureza. A física estuda as propriedades da matéria e da energia, por meio de experimentações, observações e formulações matemáticas voltadas a entender as questões fundamentais da natureza, relativas a um grande número de fenômenos, compreendidos desde escalas subatômicas até macrocósmicas. Ou seja, a física clássica, em geral, estuda os fenômenos em escalas macroscópicas, enquanto a quântica estuda escalas subatômicas. Por isso, as duas se complementam e não se contradizem. A física clássica, como foi dito anteriormente, ela é mais voltada para o macrocosmos, e ela pode ser dividida a fins didáticos em mecânica, ótica, termodinâmica, ondulatória e eletricidade. E ela foi muito estudada por cientistas como René Descartes, que foi um filósofo e matemático francês que propôs as leis da natureza imutáveis, tendo dado continuidade aos estudos teóricos do holandês Isaac Bigman. Já o Johannes Kepler foi um matemático e astrônomo alemão que estudou os movimentos dos planetas, alterando a hipótese heliocêntrica, que diz que o movimento dos planetas era circular e o Sol estaria no centro do universo. O Galileu Galilei foi um italiano que contribuiu muito para a física em relação ao movimento de queda livre dos corpos, a trajetória parabólica de projéteis, entre outros. Já o grandíssimo Isaac Newton foi uma das personalidades mais importantes da humanidade. O inglês formulou e fundamentou a mecânica clássica, também denominada mecânica newtoniana, tendo formulado com ferramenta matemática por ele desenvolvida na base de tempo que conhecemos como derivada. Já o Lord Kelvin foi um matemático e físico britânico que descobriu que a descompressão dos gases provoca esfriamento e criou a escala de temperaturas absolutas. Já o Sérgio Carnot destacou-se principalmente durante a primeira Revolução Industrial, período de mudanças no modo de produção das indústrias no século XVIII. Muitos dos avanços foram possíveis graças aos seus estudos da termodinâmica e criação das máquinas térmicas, que passaram a substituir a força humana. E Carnot propôs um ciclo específico para o funcionamento delas, que mostra a forma de se obter o rendimento máximo de uma máquina. Já o Michael Faraday ficou conhecido por seus estudos acerca do eletromagnetismo e a descoberta do fenômeno da indução eletromagnética. Por fim, e não menos importante, o James Clerk Maxwell contribuiu para o eletromagnetismo com uma teoria que afirmava que a luz é produzida por campos elétricos e magnéticos e comporta-se como uma onda. É importante ressaltar que esses são alguns dos cientistas que contribuíram para a física clássica, mas que existiram e existem muitos outros que contribuíram em peso para o desenvolvimento dessa área. Bom, agora que vimos algumas das personalidades que contribuíram em peso para o desenvolvimento da física clássica, vamos ver algumas aplicações dela no dia a dia. A partir da formulação da teoria da natureza corpuscular da luz, proposta por Newton, foi possível explicar os fenômenos físicos de reflexão e refração, que são fundamentais para a implantação de diversos equipamentos que utilizamos hoje, como projetores, retroprojetores, binóculos e espelhos que aumentam ou reduzem as imagens. Além disso, Colin de Faraday, que enuncia que surgirá em um circuito uma força eletromotriz induzida quando houver uma variação do fluxo magnético através dele, Michael Faraday havia descoberto que a movimentação relativa entre o ímã e uma bobina era capaz de produzir uma corrente elétrica. Atualmente, esse fenômeno é utilizado no mundo todo para a produção de energia elétrica em usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, eólicas, etc. Já a termodinâmica se aplica em todos os processos que envolvem mudanças de estados. Por exemplo, nos automóveis. No processo de combustão, há uma grande liberação de calor e energia, e justamente essa energia, que é a térmica, é aproveitada para a realização de trabalho mecânico. O sistema de alavanca também é uma forma de mostrar a física sendo aplicada no dia a dia. O princípio de funcionamento das alavancas foi descrito no século III a.C. pelo filósofo Arquimedes. A grandeza física relacionada com o efeito produzido por elas é o momento de uma força também chamada de torque. Assim,
O sistema de alavanca pode diminuir a força a ser aplicada para conseguir girar algo como um parafuso de uma roda de carro ou sistema de roldanas, que são muito utilizadas na construção civil para erguer grandes quantidades de massa. Agora que vimos alguns dos cientistas e as suas contribuições para o desenvolvimento da física clássica e as suas aplicações no dia a dia, vamos ver o surgimento da física quântica. Bom, resumidamente, o que conhecemos como física quântica se iniciou no século XX com um físico chamado Max Planck, que tentou explicar o chamado corpo negro. Para resolver a situação, o cientista sugeriu que a energia do campo eletromagnético fosse quantizada, isto é, subdividida em pequenos pacotes de energia. Porém, essa ideia não foi imediatamente muito bem aceita no mundo científico. Anos depois, Albert Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, utilizou a ideia de Planck para quantizar a luz, o que também não foi muito bem aceito por alguns anos. Outros fenômenos que foram sendo descobertos e novas teorias para explicá-los nas primeiras décadas do século XX passaram a utilizar a ideia da quantização, levando à necessidade de discutir e validar os fenômenos físicos e a coerência das novas descobertas. Com o passar dos anos, diversos outros cientistas tiveram um papel de destaque na construção da teoria quântica, como Niels Bohr, de Broglie, Heisenberg, Max Born, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, entre outros, fazendo com que ela seja cada vez mais aceita e difundida. Física quântica, teoria quântica ou mecânica quântica são termos que indicam uma parte dessa física moderna que surgiu no século XX. Ela compreende diversos fenômenos associados aos átomos, moléculas, partículas subatômicas e quantização da energia, e foi estudada por diversos cientistas, como iremos falar agora. Max Planck. O maior foco da carreira do físico alemão foram os estudos das radiações eletromagnéticas. Através desses estudos, Planck criou uma das mais importantes constantes da física quântica, a chamada constante de Planck, que é usada para medir a energia e a frequência das radiações eletromagnéticas, determinando a energia de um fóton. Albert Einstein foi um dos principais físicos teóricos na área da teoria quântica, conhecido, entre muitas outras coisas, pela teoria da relatividade, que tem como foco os conceitos de massa e energia, sendo expressa pela equação E mc². Seus estudos sobre o espaço e o tempo também foram essenciais para o desenvolvimento da física moderna, fazendo com que Einstein recebesse o Prêmio Nobel da Física em 1921. Ernest Rutherford, físico neerlandês, cuja principal teoria está relacionada à descoberta dos raios alfa e beta. Sendo assim, Rutherford revolucionou a teoria atômica com o modelo do sistema planetário e identificou o núcleo, as partículas atômicas, prótons e elétrons, e a posição deles nos átomos. Niels Bohr foi um físico dinamarquês responsável por completar o modelo atômico de Rutherford, que diz que, com a aceleração das partículas atômicas, o elétron poderia perder energia e cair no núcleo. Porém, isso não acontece. Bohr deduziu que quando a eletricidade passa pelo átomo, o elétron pula para a órbita seguinte, voltando depois à sua órbita de origem. Após essa descoberta, Bohr propôs uma teoria atômica, e por esse motivo é chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Ele também recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1922 por seus estudos dos átomos e radiação realizados. Erwin Schrödinger foi um físico austríaco que, a partir de seus estudos, criou uma equação para perceber as mudanças dos estados quânticos no sistema físico. Além disso, criou uma das mais famosas experiências mentais imaginárias, chamada de gato de Schrödinger, para tentar mostrar o comportamento das partículas subatômicas numa situação cotidiana. Erwin também recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1933, por conta de sua descoberta sobre a teoria atômica. Hermann Heisenberg foi um físico alemão cujas descobertas foram essenciais para a evolução da mecânica quântica. Ele criou um modelo quântico para o átomo e teorias relacionadas aos átomos, raios cósmicos e partículas subatômicas. Além disso, propôs o princípio da incerteza, concluindo que é impossível mensurar a velocidade e a posição de uma partícula, e assim recebendo o Prêmio Nobel da Física em 1932. Assim como a física clássica, a física quântica também está presente no nosso dia a dia. Nos computadores, cada transistor é composto de sílica, um metal semicondutor que permite que os elétrons dos átomos assumam estados de energia distintos.
Outros elementos, como fósforo ou bóron, são misturados e criam um componente lógico que permite a programação dos estados dos elétrons. Assim, quando a corrente elétrica passa pelo transistor, é possível perceber o estado de energia do elétron para indicar se o interruptor está ligado ou desligado. Além disso, podemos citar o LED. Basicamente, o LED é composto por dois tipos de materiais semicondutores separados por uma região chamada de ativa. Quando uma corrente elétrica passa pelo diodo, o elétron entra por um dos semicondutores em um estado de energia e sai pelo outro em um estado diferente. Nessa passagem, ele perde energia em forma de luz, através de partículas menores chamadas de fótons. Já nas câmeras digitais, da mesma forma que a tecnologia dos semicondutores, os fotodiodos recebem luz e geram uma corrente elétrica que muda o estado de energia dos elétrons ao passar de uma ponta a outra do diodo. Na ponta final do diodo se encontra o negativo do sensor, que captura o pixel, que junto a outros pixels capturados pelos inúmeros sensores gera a imagem final. A física quântica também se encontra no processo que os lasers usam para criar o feixe de luz intensa, emissão estimulada. Um elétron de um átomo é estimulado para um nível de energia maior, enquanto o elétron de outro átomo sofre o processo inverso. No meio disso, a energia é liberada em forma de uma luz monocromática do laser. Um bom exemplo também é o GPS, que para funcionar é necessário que os relógios internos dos satélites estejam sincronizados entre si. Eles utilizam como contador um átomo de césio, que gera um horário conforme a frequência de transição de estado de energia de um elétron para um nível alto, spin up, ou para um nível baixo, spin down.